Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Parlamentares, o nosso programa da TV Assembleia que a cada edição conversa com um deputado ou deputada para que você conheça mais o trabalho deles aqui no Parlamento Gaúcho. E desta vez temos a honra de receber o presidente da Assembleia Gaúcha, está aqui comigo, o deputado Valdeci Oliveira, do PT. Primeiramente, olá, deputado, muito bem-vindo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Vanessa? Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui ao vivo, né, nesse início de trabalho aqui na Assembleia, e quero parabenizar também aqui toda a equipe da TV Assembleia, todos aqueles que de fato nos dão uma condição na retaguarda, na apresentação, nas entrevistas, para que a gente possa cada vez mais produzir, né, uma informação de qualidade para a sociedade gaúcha. Então, parabéns aí, estamos aí à disposição. Bom, em nome de todos os meus colegas, eu agradeço a sua bonita menção ao nosso trabalho. Nós já tínhamos conversado aqui no Diálogos Parlamentares de forma virtual, né, presidente? Quando o senhor ainda não era presidente, no fim de 2021, o senhor estava na sua região, Santa Maria, Isso. E agora é a primeira vez, então, como líder aqui, né, do Poder Legislativo. E eu começo lhe perguntando, presidente Valdeci, sobre um tema que o senhor já trouxe de cara na sua posse, né? Dois, na verdade, mas vamos começar por um. Medidas de combate à estiagem. O senhor liderou uma missão oficial da Casa a Brasília na semana passada. Juntaram-se a esta missão deputados federais, senadores, também representantes do governo estadual. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como foi essa missão, por gentileza. Vanessa, primeiro dizer que este foi um compromisso, né, assumido, né, desde o primeiro momento. Logicamente que a gente não gostaria de ter essa pauta como principal, né, porque já temos a questão da Covid, o pós-Covid, temos tantos outros temas, mas a primeira questão, a primeira reunião que aconteceu, eu como presidente da Assembleia, quer dizer, tomei posse dia 31 às 15 horas, e às 18 horas já estava reunida com todo o movimento social do campo para tratar desse tema. E naquela oportunidade foi encaminhado duas questões principais. A primeira era a constituição de uma comissão de representação externa da Assembleia. Esta comissão, inclusive, está sendo instalada já essa semana para que comece a trabalhar. Claro. E a segunda era exatamente uma missão oficial. Esta missão oficial foi apresentada, aprovada na mesa. Eu acho que foi extremamente importante, porque foi talvez a primeira vez que a gente consegue reunir vários partidos, deputados de várias bancadas, somando-se a isso também a chefe... E super alinhados, né, presidente? Partidos que ideologicamente discordam em alguns temas, mas ali muito alinhados, né? A questão da estiagem e essa decisão tomada, ela nos unificou, entendeu? Ela é muito maior do que qualquer divergência política e ideológica, ela é necessária de ser atacada, de ser chamada a atenção por parte dos governantes, é isso que a Assembleia fez. Não só a Assembleia, mas também nos acompanhou o chefe da Casa Civil do governador, nos acompanhou a representação do movimento social, da FETAG e de outros setores. E a nossa ida a Brasília, ela tinha como finalidade mostrar para o governo federal e para todos os ministérios de que Rio Grande do Sul existe seca aqui, entendeu? Porque isso é uma coisa complicada. Eu percebi lá em várias conversas que o povo lá de Brasília não acredita que tem seca no Rio Grande do Sul. Para eles, o Rio Grande do Sul é um estado que chove muito, e para eles o Rio Grande do Sul é um estado que tem muita riqueza, porque eles olham Canela e Gramado, não enxergam o resto do estado. Então foi muito importante essa missão. Para você ter uma ideia, nós tivemos várias audiências, mas uma das audiências que mais me chamou a atenção foi a audiência no Ministério da Agricultura. Porque de fato ali que é o local onde a gente quer buscar os valores maiores de compensação, digamos assim, para a questão da estiagem. Nós tínhamos lá mais de 40 gaúchos, né, na reunião com o Ministério da Agricultura, mesmo a ministra não estando presente. Lá estavam todos os técnicos do Ministério. O secretário executivo Marcos Montes. O secretário executivo, mas lá estava a bancada, a comitiva que foi do Rio Grande do Sul, lá estavam deputados federais, senadores do Rio Grande do Sul, várias outras lideranças, até prefeitos de algumas regiões que lá estavam. E nós mostramos ao Ministério que nós estamos vivendo uma situação muito grave. Eu até diria, respeitando talvez, mas que o próprio governo estadual e o governo federal, no meu ponto de vista, ainda não perceberam da gravidade da questão da estiagem no Rio Grande. Eu tenho andado por todos os cantos do Rio Grande, né? Porque primeiro que sou inquieto, segundo que esta é o meu dever, entendeu? Nesses 20 e poucos dias de presidência, eu já fui a mais de 20 municípios.
E todos eles... Eu acho, se o senhor me permite, que esse é um diferencial bom do Poder Legislativo, né? Sem dúvida. Como vocês têm as bases, Sem vocês dúvida. caminham muito pelo Rio Grande do Sul, então essa visão, me parece, ela é mais de perto do problema, dúvida. né? E eu me desafiei a ir a vários lugares do Rio Grande, independente de ser base política ou não, porque eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de ser o presidente do Poder Legislativo e estar em qualquer lugar do Rio Grande. E isso me parece importante. A segunda questão é que também um dos grandes desafios nossos é aproximar o máximo possível o Poder Legislativo da sociedade. Sim. Ou seja, o Poder Legislativo tem que estar muito sintonizado com o que eu chamo assim, com a vontade popular, né? Eu sempre, a Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância da sociedade. E para ela, de fato, ser verdadeira, eu preciso ouvir essa sociedade. Então, primeiro, essa missão, ela despertou, tanto no governo estadual, mas principalmente no governo federal, esta questão de que a estiagem precisa ser tratada com prioridade. Nós não vou aqui colocar números, né, mas as perdas hoje no Rio Grande do Sul, ela é gravíssima, não só do ponto de vista da produção, na produção agrícola, da grande, da média, da pequena propriedade. Mas hoje nós temos perda na questão do leite, nós temos perda na questão dos animais, nós temos locais que não tem mais pasto, não tem mais água. A água para as famílias. Água, essa é uma questão das famílias. Ou seja, isso vai ter uma repercussão enorme, não só lá na agricultura, mas vai ter aqui na cidade, no comércio, na indústria, em todos os setores, e na população em geral, porque no momento que tenha uma dificuldade enorme de produção, o que acontece? Os preços vão aumentar. Claro. E todos nós estaremos certamente vivendo a situação muito grave o ano que vem. Então, acho, nesse sentido, a missão foi altamente positiva do ponto de vista da unidade política. O resultado ainda não é o que nós esperávamos, mas temos informações, e logicamente que ainda são informações ou são possibilidades que o governo já começou, determinou olhar para o Rio Grande. Tem informações, inclusive, de que pode já o governo estar decidindo destinação, no caso aí, em torno de 980 milhões de reais, que é absolutamente insuficiente, mas é importante. Nós vamos continuar persistindo nisso e este foi o compromisso assumido pela bancada federal gaúcha, tanto os deputados quanto os senadores. Sim. A informação também que nos deram que iam provocar uma reunião do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, da Casa Civil, do presidente do Senado e do relator do orçamento, porque não tem deputado Hugo Leal. Isso, diz que não tem 2, 3 bilhões para encaminhar para o Rio Grande do Sul, Esse mas ao mesmo cálculo, tempo né, é inicial, mas hoje Valdeci. eu já vi algumas pessoas da matéria e outros falando que já é muito mais já hoje, passou. né? Mas, inicialmente enfim, se falava em torno, para ajudar emergencialmente, 2,5 obviamente, por em torno aí, de né? 2 bilhões até 4, né? É. Só que o seguinte, não tem dinheiro no orçamento. Só que o relator do orçamento tem sob o seu comando 16 bilhões de reais. Quer dizer, é quase uma imoralidade. Eu acho que isso, aliás, não é quase, é uma imoralidade. Ter na mão de um relator esse poder absurdo, mais do que o próprio presidente, e o Estado do Rio Grande do Sul está agonizando, ou seja, nessa situação da estiagem. E eu quero só dar um dado. Eu acho que essa questão da estiagem ela tem que ser marcada para nós, não como apenas uma estiagem, mas é preciso, a partir dessa estiagem, nós discutir uma política de curto, médio e longo prazo. As pessoas só lembram da estiagem quando está seco. Exatamente. Aí vem uma chuva grande agora, acabou, nunca mais lembro da estiagem, só na próxima estiagem. O problema da estiagem do Rio Grande do Sul é cíclica, ela não acontece, seguidamente está acontecendo. Então tem que ter uma política de curto, médio e longo prazo. Eu, pessoalmente, avalio de que tem que ter uma política de Estado e não de governo, seja numa política permanente da abertura de poço artesiano com as condições ambientais necessárias, a questão da açudagem com todos os debates que é necessário e com os cuidados em função da questão do meio ambiente, a questão de cisterna, porque no Rio Grande do Sul não existe essa cultura, a cisterna acontece lá no Nordeste, prova está que no Ministério de Desenvolvimento Regional só tem dinheiro para o Nordeste, não tem para o Rio Grande do Sul. Bem como eu acho que tem que ter uma política muito determinada do ponto de vista dos cuidados, né, dos nossos mananciais, das nossas nascentes. E isso é uma coisa de curto, médio e longo prazo. Eu espero que esta ação da Assembleia, que ela não pode parar, ela dê continuidade a isso e que o próprio governo do Estado, que parece-me que acatou uma ideia nossa de ter um comitê permanente de discussão do tema da estiagem. Eu acho que esses são caminhos que são seguidos. Se nós não temos os resultados financeiros que nós aguardávamos, mas que a gente já tem um resultado político, de que o Rio Grande do Sul chamou a atenção e esse é um tema que a gente precisa aprofundar. Exatamente. No momento, é claro, né, presidente, a gente precisa de ações emergenciais, né? Inclusive na Defesa Civil Nacional vocês conseguiram
a garantia de cestas básicas, caminhões-pipa, dinheiro para o combustível, que ajuda. Mas é como o senhor fala, né? Precisamos de políticas que durem quando a seca passa. Sem dúvida. Essas são importantes, logicamente, mas são muito conjuntural e momentâneas, entendeu? E ela não vai, isso é importante, mas não tem como amenizar o impacto de todo o que foi perdido. Não é retroativo, assim. Não é retroativo. As pessoas da agricultura familiar, pelo menos que a gente tenha conhecido, tem muita gente que já tem que buscar alternativa, inclusive para subsistência, entendeu? Que são pessoas que só vivem disso. No momento que ela perde a produção, ela não tem o dinheiro para pagar o empréstimo, não tem dinheiro para conseguir um dinheiro a mais para fazer a nova safra e mais para se manter, porque as pessoas também vivem, têm família, tem que comer, tem que pagar a luz, o telefone. A agricultura familiar é a maioria, sem dúvida, constitui a maioria das 70%, propriedades, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que esse é um tema que a Assembleia Legislativa, do meu ponto de vista, está adequado e há essa unificação de todas as visões políticas em nome desse tema. E eu espero que ele seja, assim, daqui para frente, um tema permanente na casa, até nós termos uma política definitiva. Deputado, não lhe parece não digo um problema, mas uma característica cultural / política do Brasil, porque teve aquela tragédia, meu Deus, né? A nossa solidariedade, tenho certeza que sua também, a população de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E eu estava assistindo a uma reportagem e um especialista em questões de tempo disse, né, que no Brasil a gente vive a síndrome do céu azul. Ou seja, lá é ao contrário, né? Chove, 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 ficou o céu azul, se esquece do problema, né? Essas questões, essas tragédias ambientais, elas é como o senhor disse, né? A gente se esquece, até como sociedade, que teve o problema assim que o problema teoricamente passa, né? E eu diria para você que na questão da estiagem é mais grave ainda. Por que é mais grave? Porque a estiagem, ela desperta essa atenção agora, né? E está aí o grau de tudo que está acontecendo. Mas, bom, veio a primeira chuva, o mato volta a ficar verde, a grama voltou a ficar verde, a produção começa a tomar, esquece mesmo. Nas tragédias de enchente, por exemplo, também acontece, mas o rescaldo daquilo, queira ou não, fica fazendo. A ponte que caiu, vão resolver, a estrada que... É mais visível. É mais visível, né? Então, acho que a gente precisa, eu concordo com você, precisa ter, não uma cultura, mas uma política permanente, quer dizer, de prevenção, porque esta me parece a grande questão. Nós temos que ter política de prevenção, evitar que isso aconteça. As tragédias que acontecem, claro que tem algumas que são, não tem como nós competir com a natureza, mas tem algumas que é uma questão de política. Quer dizer, ou amenizar, né, deputado? Permitir que as pessoas continuem fazendo casa em cima dos morros, nas ribanceiras, etc. Bom, alguém, porque não tem onde morar. Bom, mas os governos têm que ter responsabilidade, entendeu? Eu sempre pego um exemplo, na minha cidade de Santa Maria, eu fui prefeito há 8 anos, tinha uma situação muito séria de vários moradores que moravam aqui ao lado do arroio, digamos assim, da cidade. Nós fizemos uma política de muita negociação, todo mundo foi retirado de lá para um local seguro, e naquele local, para que as pessoas não retornem, porque isso tem um problema, nós fizemos uma avenida perimetral, em todo o entorno daquele arroio, dos dois lados, e criamos políticas sérias de habitação. Então, nós precisamos ter política. Agora, para isso acontecer, o Brasil precisa ter uma política de alguém que pense do ponto de vista de inclusão social e não de exclusão. Sim. E não podemos naturalizar as coisas. Lamentavelmente, nós temos um país que naturaliza a morte, naturaliza os problemas da natureza, naturaliza a fome. Não pode ser natural isso. Nós temos que mudar essa realidade. E para isso tem que ter uma nova ideia, uma nova compreensão, uma visão de solidariedade, de empatia e uma série de outras coisas que a gente precisa mudar e trabalhar muito para isso. Já que o senhor tocou no ponto, né, no começo do programa eu falei que o senhor tinha, na sua posse, levantado 2 grandes assuntos, né? Um eu acho que a gente já abordou e o outro também não é um tema positivo, né, mas precisa ser enfrentado, que é o combate à fome, que o senhor citou mais uma vez agora, né, deputado Valdeci. Como que o senhor pretende mobilizar as pessoas, os deputados e a sociedade, os outros poderes, em torno desse tema que não é um tema novo e que também não pode nunca ser naturalizado? Acho que você faz a parte final da tua pergunta, ela é, para mim, a grande preocupação, né? Nós não podemos naturalizar a fome, não podemos achar que é natural
uma pessoa está passando fome, uma criança está numa sinaleira pedindo um pedaço de pão, achar que é natural, aliás, acho que vocês são testemunha aqui, no final de tarde que a gente sai aqui, tem dezenas Sim. e dezenas de pessoas dormindo na rua, na calçada. praça. Absurdo, assim, isso me dói muito, viu? Me dói também. Isso é uma coisa... eu também sei o que significa isso, eu sou filho de gente muito pobre, tinha muitas necessidades quando era criança, a gente vai superando e conhece a realidade, mas eu acho que a prática da vida, a gente não pode apenas ter, como alguns, eu tenho um bom coração, vou dar uma ajuda, nós temos que ter ação muito maior do que isso. Eu tenho tentado aqui na Assembleia desde há muito tempo, e o pessoal me acompanha, já apresentei em 2019 um projeto de lei aqui na casa para que nós pudéssemos ter um programa de renda básica permanente no Rio Grande do Sul. Na último momento, a gente apresentou um projeto aqui de renda básica emergencial no período da pandemia. Esse meu projeto, se tivesse sido aprovado, ele ia estar atendendo, nesse momento, 400 mil famílias. Nossa. Esse recurso, eu digo da onde ele vem, nós temos aqui no Estado um fundo chamado Fundo Ampara, que tem quase 400 milhões de reais parado, ou seja, está disponível nesse fundo, que não é gasto, ele vem da onde? Oriundo de uma parte dos impostos do que nós chamamos de produtos supérfluos, que é bebida, que é cigarro, que é perfume e tal, uma parte disso vai para esse fundo. Então, quando eu apresentei o projeto, tentei de todas as formas aqui aprovar, é porque eu acho que isso era o mínimo que eu podia fazer. Se o fundo é amparo, ele não está amparando ninguém nesse momento. Segundo, nós estamos agora com o presidente, logicamente que a gente não quer criar nenhuma ilusão, porque não é essa a nossa responsabilidade, de criar políticas permanentes, mas nesse momento da fome, eu acho primeiro que a fome não tem partido político, não tem time de futebol, não tem cor, não tem ideologia. A fome é fome e ela precisa ser tratada com muita urgência. E eu estou tentando construir, com vários setores aqui no Estado, uma possibilidade de uma grande unidade de todos os setores, de todos os vários entes públicos, de todas as instituições públicas, da sociedade civil, das empresas, das federações, dos grandes fundos, quem sabe, dos trabalhadores, quem quer que seja, um grande movimento que não é para a Assembleia fazer esse processo, mas a Assembleia quer ser um pouco do guarda-chuva, apresentar essa proposta de que nós pudéssemos, quem sabe, essa é uma visão que eu tenho, mas não quero que ela seja, é uma ideia, ela não pode estar pronta, a receita tem que ser construída coletivamente, mas por que nós não construir aqui no Estado do Rio Grande do Sul o que eu chamaria uma Liga Estadual de Combate à Fome e à Miséria? Eu acho que isto, eu percebo quando eu falo com algumas entidades, com algumas pessoas, de que há uma sintonia muito forte. Falei hoje com algumas empresas, inclusive, que disseram, olha, nós somos parceiros. Falei com gente do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, vários setores, a júris, eles estão dispostos a colaborar. Então, eu acho que a minha ideia é, talvez ainda durante o mês de março, fazer um grande encontro, né, de todos esses setores e, a partir daí, produzir uma política e que a sociedade civil se aproprie desse movimento. E quem deve ser o gestor, digamos assim, dessa ideia, tem que ser o Sistema Único da Assistência Social. O SUAS está organizado em tudo quanto é município. Tem que ter um polo de centralidade. Sim. E, a partir daí, distribuir. E a Assembleia dá o suporte do ponto de vista técnico, do ponto de vista da informação, do ponto de vista de publicidade. Inclusive, daqui uns dias mais, deve estar saindo já por parte da Assembleia uma série de chamadas dizendo fome é responsabilidade de todos, entendeu? Esse, para mim, é o grande objetivo. Se a gente conseguir isso, e isso puder atender e chegar até lá na ponta para as pessoas que estão passando necessidade, eu acho que é um grande papel que o poder público do Rio Grande do Sul estará fazendo. Isso não é o Valdeci, isso é de toda a sociedade. Sim. E de toda a casa e de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Por exemplo, deputado, se não estivéssemos passando pela estiagem, o combate à fome seria a sua bandeira número 1? Seria a bandeira... Número 1, na verdade, eu diria assim que eu não tenho por ordem, porque eu acho que a nossa bandeira principal ainda é a luta contra a Covid, tá? Ainda que isso é de todos nós. Então, eu não estou... Por quê? Porque nós estamos com todos os cuidados, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar mobilizando e conscientizando as pessoas da importância da vacina. Não tem nenhum outro remédio que possa ser mais adequado. E não é à toa, só fazendo um parênteses, né? O deputado, o presidente Valdeci Oliveira, optou por ficar de máscara, porque eu estou sem máscara, estamos ambos vacinados, né, com todos os cuidados, não é, deputado, mas por segurança o deputado Valdeci. Mas eu acho que nós temos que ter também, essa é uma coisa importante, a empatia, a solidariedade, o olhar para o outro tem que ser um pouco da nossa visão.
Eu não consigo, eu respeito, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa não queira ser vacinada, que uma pessoa não queira vacinar seu filho, entendeu? Isso eu acho assim uma coisa, sabe, é uma coisa que não tem explicação. Então, eu acho que a nossa luta de conscientização, de mobilização, de divulgação da importância das vacinas, porque assim, gente, eu estou com 64 anos de idade, eu desde criança eu tive dezenas de vacinas na minha vida. Desde que nasci eu nunca deixei de me vacinar e nunca me preocupei com isso, pelo contrário, o que me ajudou a me salvar de várias doenças, certamente. Mas por que agora, numa doença grave que assola o mundo inteiro, entendeu? Todo mundo está se vacinando, e por que a gente não vai se vacinar? Então, eu acho isso assim, com todo respeito, eu acho isso quase uma imbecilidade, né? E eu acho que a vida tem que ser a coisa mais importante, não é? A nossa defesa da vida, a busca da melhoria e de não permitir que a vida seja também, a morte, aliás, seja naturalizada. Claro. Eu acho que essa é a grande luta nossa. Então, isso para mim é solidariedade, é ser humano, e eu posso não pensar parecido com nenhum. Eu respeito a opinião de todos, agora eu não posso prejudicar as pessoas. E no momento que eu não me vacinar, eu estou prejudicando as pessoas. Essa, para mim, é a minha visão. Claro. Presidente, a gente tem também um outro assunto, né, que infelizmente aconteceu, e eu gostaria de tocar porque foi justamente há pouquíssimos dias, né? Tivemos 2 deputados, 2 colegas seus, deputada Juliana Brizola, do PDT, deputado Jefferson Fernandes, seu colega de partido do PT, que receberam ameaças contra eles e contra suas famílias, por posições que eles tiveram, né? O senhor já falou sobre isso na sessão de terça-feira, mas eu gostaria de dar o espaço para o senhor expor a sua opinião mais uma vez. E as providências, né, que o senhor tomou. Então, primeiro, nós não podemos tolerar nenhum tipo de violência contra ninguém, né? Nós estamos, a nossa vida, a nossa luta tem que ser em defesa da paz, da harmonia, né, do respeito, inclusive de toda a diversidade. Agora, mais ainda, não podemos permitir ameaça contra um parlamentar que tem o legítimo de espaço de fala, de luta, de opinião, que foi garantido pelo voto popular, que esse parlamentar seja ameaçado por alguma opinião. Mais do que isso, os 2 deputados, inclusive, têm uma trajetória extraordinária. Sim. Nessa área da segurança pública, sempre estiveram do lado do servidor, de todas as áreas dos servidores, e eles não estão em nenhum momento querendo atrapalhar a tramitação do projeto, pelo contrário, estão preocupados para que o projeto não traga prejuízo no futuro dos próprios servidores. Então, eu não estou aqui dizendo que foi um servidor, para mim é um marginal, um bandido, que nós não podemos permitir. Imediatamente eu pedi para que a casa tomasse todas as providências. Pessoalmente, eu falei com o secretário de Segurança Pública do Estado, o vice-governador Ranolfo Júnior, pedi a ele providências urgentes. Ele afirmou para mim que já estava falando com a chefe de polícia, pedindo para que isso fosse prioridade absoluta. E a casa, primeiro, não vamos descansar enquanto esse episódio não for esclarecido, e nós não vamos permitir que seja qual for e da onde venha, que isso possa criar empecilhos ou impedir o livre direito dos deputados e deputadas exercerem legitimamente, democraticamente os seus mandatos. É crime, né, deputado? É crime, e democracia não condiz com violência, com ameaça, com crime. Democracia é liberdade, é direito, as pessoas têm que ter o direito de opinar, o direito de se expressar, o direito de ser o que elas quiserem. Nós não temos o direito de achar que a pessoa tem que ser aquilo que eu penso que ela tem que ser, está errado. E eu acho que isso é muito importante. Eu, enquanto presidente, e tenho certeza que eu falo em nome de todos os deputados, nós não vamos tolerar e nós vamos exigir das autoridades do Estado toda a determinação para que busque saber de onde saiu e puna essa pessoa que, para mim, é um criminoso e não está falando e nem representa os servidores públicos desse Estado. Exatamente. Deputado e presidente Valdeci, a gente está se aproximando do fim do programa e eu gostaria de deixar agora os últimos 2 minutos para que o senhor deixe uma mensagem final, de repente fazendo uma análise do que o senhor imagina que seja esse ano, que é um ano eleitoral também, né, deputado Valdeci. Então, eu deixo para o senhor as suas considerações finais, por gentileza. Não, na verdade, só queria dizer o seguinte, nós queremos dizer à sociedade gaúcha que nós estaremos fazendo todo o empenho possível para representar bem o povo gaúcho em todas as matérias, em todos os temas. Queremos transformar cada vez mais esse parlamento na casa dos grandes debates, mesmo sendo um ano eleitoral, um ano
atípico, ano que eu não sei bem como é que vai ser o posicionamento, digamos assim, da sociedade, mas aqui... Acho que tenso, né, deputado? Acho que tenso, mas a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul, ela tem uma tradição e uma cultura de grandes debates. Aqui a gente tem as divergências e é correta, é legítima, mas a gente certamente não vai fazer do parlamento e nem do plenário nenhuma outra razão que não seja o debate da política, claro, na linha das ideias, dos conceitos, da visão de mundo, da sociedade e assim por diante. A Assembleia Legislativa quer cada vez mais estar absolutamente aberta para a sociedade. Nós queremos que o parlamento, de fato, exerça o seu papel, além de falar, de ser a representação da sociedade, mas a sociedade também tem que participar dele, porque isso é muito positivo. Então, quero dizer que espero poder fazer nesse mandato um mandato franco, aberto, transparente, as democrático. As audiências públicas têm muito esse papel, as né, audiências deputado? públicas, o Fórum Democrático da Casa, agora no momento que for passando a questão da pandemia, nós pretendemos fazer muitos eventos fora da Assembleia, ouvindo a sociedade. Então, acho que esse é o grande desejo, o desejo de que a gente possa recuperar também a nossa energia, a nossa saúde mental, com tudo que vem acontecendo. Exatamente. Né? A gente também tem muitas dificuldades, e que o pós-pandemia seja um momento de muita unidade, de muita solidariedade, de busca de alternativa, e que a gente nunca perca a esperança, porque é esta que nos move, é esta que nos dá razão de continuar de pé, e que a gente tenha muita energia positiva, porque energia positiva nos anima, energia negativa nos traz doença e preocupação. Que sejamos energizados pela luta, pelo sentimento e pela solidariedade do povo gaúcho. Deputado e presidente Valdeci Oliveira, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no programa Diálogos Parlamentares. Parabéns pela presidência, né, que querendo ou não está começando ainda, né, estamos em fevereiro ainda. Lhe desejo um ótimo ano de trabalho, sucesso, e faço das suas palavras as minhas, que a gente priorize a vida e priorize a paz. É isso, né, deputado? Eu que também quero dizer muito obrigado, e muito obrigado também para vocês aqui da TV Assembleia, para volto a dizer, nós estamos aqui falando e o povo do Rio Grande está nos assistindo graças a toda uma grande equipe, quem está me entrevistando, mas tem muita gente aqui na retaguarda. Com certeza, só aqui a gente tem dois, falando comigo tem mais dois ou três. Tem muita gente na retaguarda que às vezes a sociedade não sabe, então para poder ir um programa para o ar, tem muita gente envolvida, não é só o repórter, então eu quero homenagear e agradecer pelo trabalho, pela dedicação, pelo exemplo de profissionais que vocês são. E eu tenho muito orgulho de ter a equipe que eu tenho aqui na Assembleia trabalhando nesse momento tão importante. Então muito agora obrigado. Eles vão ficar super envaidecidos. Léo e Marcos, mais conhecido como Mezenga, nominalmente, falando comigo Franco, também temos Maurício, só para nominar alguns colegas, Daniel, enfim. Um abraço a todos, esperamos ter um ano profícuo, um ano de paz, de saúde, de esperança, e que a gente possa ampliar cada vez mais o nosso desejo de que o mundo seja melhor, não para mim, mas para todos. Muito obrigada, presidente Valdeci Oliveira, do PT, Partido dos Trabalhadores. Foi o nosso convidado de honra, digamos assim, por ser o líder aqui da Casa do Parlamento Gaúcho. A você, muito obrigada, como sempre, pela companhia e pela audiência. Já fica o convite para o nosso próximo encontro. Até lá!